Eu senti na sua fala que a forma como foi feita te tirou o chão, a esperança, né? Então, não que você não devesse saber do risco de morte súbita, claro que isso precisa ser informado. Sim. Mas não te tirar a esperança de poder lutar pela sua filha enquanto ela vivesse, enquanto Deus permitisse, como você falou, né, que é cristã. Eu acho que eu também acredito nisso, né? A forma que a gente aborda também pode fazer com que aquela família desista daquela criança, né? Então, esse é um ponto muito importante. E causa um trauma imediato, né? Eu, como estava sozinha no hospital, meu esposo trabalhando, eu não tinha forças para ligar para minha mãe como primeira pessoa. Então, para quem que eu liguei? Para o meu ginecologista, que me conhece desde os 15 anos. E aí eu falei, doutor, falaram isso, isso, isso. É verdade, isso existe, eu não sei o que eu faço, né? Estou desesperada, me ajuda. Fui para a sala de repouso para ligar para ele chorando. E aí ele tomou essa parte de acompanhar no hospital ligando, para saber se elas estavam melhor, para saber realmente do quadro. E aí ele falou, não, realmente é possível, existe esse diagnóstico. Está correto o modo que eles falaram de ter esse risco. É um risco que existe. Mas o meu médico sabia me explicar isso de uma forma mais humana. E você acha que teria feito a diferença se, ao invés deles esperarem você chegar lá e falar, eles tivessem marcado uma reunião para conversar com vocês, para que você não tivesse ido sozinha, para que você recebesse... E assim, ele trazer isso, olha, elas têm essa condição de saúde... E existe um risco, mas agora nós não vamos focar neste risco de algo que realmente pode acontecer, mas que hoje o nosso foco é dar melhor qualidade de vida, buscar os tratamentos possíveis, e o nosso foco vai ser esse. Embora existam esses riscos, eles não vão ser o nosso foco. Você acha que isso teria feito a diferença para você? Total diferença. Se eles tivessem relevado o meu momento, né? Teria que ser comunicado? Teria, porque já estavam uns dias na UTI e se foi descoberto tem que ser comunicado. Mas, no momento certo, eles deveriam, por exemplo, igual você falou, ter agendado uma reunião com meu marido junto, porque aí seria um suporte para mim, talvez, naquele momento. Para ambos? Para ambos. Eu não me sentiria tão fragilizada, porque eu nem sabia como passar essa notícia para ele quando ele chegou à noite no hospital. Porque eu passava o dia todo lá, né? Desde as 7 da manhã, ele me deixava e aí a gente ia embora 9, 10 da noite, que ele vinha à noite me buscar e ficava um pouquinho lá também na UTI. Então, eu passava todos os dias, o dia inteiro lá. Minha cabeça já não estava, né, das melhores condições, porque eu nunca sabia o dia de alta. Né? Nunca tinha como prever isso pela condição que elas estavam, né? Então, eu creio que faria toda a diferença um pré-agendamento com os dois juntos e a forma de falar. Existem várias formas de você dar uma mesma notícia, né? E isso é o que vai causar toda a diferença para aquela pessoa, dependendo do momento dela. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de qual a forma, mas eu fiquei pensando muito na sua fala dessa rede de apoio. Sim. Da necessidade dessa rede, de alguém próximo, de confiança estar com você. Mas eu fiquei pensando também nas mães solo. Também. E aí, talvez, o que falta e que existe dentro do hospital é a presença da assistente social, talvez, nesse momento. Então, o médico já sabe do diagnóstico, ele precisa comunicar. Exato. Então, uma preparação, esse cuidado, a preparação da equipe para a forma que essa notícia vai ser passada. Então, se não tem ninguém junto para acolher o baque que vem, não tem como não vir. Até teve isso, né? Desculpa te cortar, mas teve isso do apoio psicológico posterior. Então, junto com a notícia, vieram só os médicos, o chefe da neonatal e a médica cardiologista-chefe. Mas eles ofereceram o serviço da psicóloga e depois ela veio falar comigo. Mas eu falei, volta depois que eu não tenho condições de falar agora. Porque eu já estava ligando para o meu médico, eu já estava desesperada. Então, teve esse suporte posterior, mas era para estar ali junto na sala. A gente costuma pensar, eu já até uma vez discuti isso com uma amiga psicóloga, né? A preparação desse profissional por parte de um psicólogo mesmo, alguém que possa preparar emocionalmente o próprio profissional que vai passar a notícia para os pais, para a mãe, né? Poxa, será que como profissional eu estou preparada para passar essa notícia? Como que eu posso falar isso sem ser tão invasivo, sem machucar tanto essa mãe? Porque vai vir. A dor vai vir independente do jeito que a gente fale. Não adianta, mas ter uma preparação. Nós também precisamos dessa preparação. E, Sara, você
viveu aí esse primeiro momento, né, de receber o diagnóstico das meninas. E a gente vive o luto, a gente fala as fases do luto. A gente vive esse luto porque a gente tem aquela gestação que foi esperar. É gestação de risco, mas a gente planeja aquele filho que a gente não, como mãe, não imagina de forma alguma que vai ter um diagnóstico aí. Não. E aí você recebeu esse diagnóstico. E imagino que foi muito difícil para você, como você citou. Mas aí, posteriormente, uma das suas meninas veio a falecer. E aí você recebeu novamente essa notícia por parte dos profissionais. Exato. E essa segunda fase disso, como que foi para você? Foi a pior notícia da minha vida, né? Como a maioria das pessoas sabe, né? Que o luto é eterno, né? Foi a pior notícia da minha vida. Num momento que realmente eu não esperava, porque foi muito rápido. Né? Minha filha passou mal num dia, no outro de manhã já estava internada, já tinha tido a parada cardíaca e faleceu no mesmo dia à tarde. Com quase 7 meses, uma semana mais ou menos antes de fazer 7 meses. E ela estava começando a evoluir, ganhar peso, né? Ela tinha acabado de ter rotavírus há 1 mês. Então, ela estava começando a evoluir. E aí veio esse baque. Mas diferente do outro hospital, esse hospital deu a notícia. Foi um momento que eu não tenho nem como explicar. Né? Não imaginava mesmo, porque eu tinha muita esperança, porque ela teve a parada cardíaca de manhã, foi reanimada e voltou o coraçãozinho, mas as outras funções não. Então, eu tinha muita esperança. Só que aí teve a outra parada cardíaca à tarde, né? Mais ou menos umas 3, 4 da tarde. E eu estava com a irmãzinha dela lá embaixo esperando. Porque eles quiseram investigar a irmã também para ver se tinha algum problema com a irmã, né? Por questões de segurança da saúde da irmã também. Só que eles se prepararam melhor para esse momento. Então, as médicas vieram dar notícia. A gente soube da notícia e realmente foi o pior momento de todos, né? Mas a gente teve um apoio psicológico lá no hospital. Já imediato, maior, né? Já imediato, assim, poucas horas depois. Eu falo que Deus sabe de todas as coisas, porque, explicando bem essa parte rapidamente, parecia que cada enfermeira teve uma função naquele dia, naqueles dias, porque a gente ficou 4 dias internado, né, junto com a minha filha, investigação da filha que sobreviveu. Então, cada dia parece que uma enfermeira tinha uma função diferente. No primeiro dia foi o acolhimento, então era uma enfermeira que era muito bondosa, que ela entendeu o momento. No segundo dia, já era uma enfermeira com outro contexto, parece que ela já era mais animada, queria colocar a gente para cima. E até o segurança do hospital naquele momento era um pastor. Então, ele veio fazer uma oração no 4º dia. São coisas que não se explicam. Então, era um hospital, nessa parte, muito mais bem estruturado, me acolheu muito melhor, nos acolheu muito melhor, e a gente não que conseguiu lidar melhor com o fato. Né? O pós foi terrível, mas o momento em si foi administrável por conta disso, né? De terem pessoas especiais envolvidas e humanizadas.